E aí galera, beleza? Espero que sim. Estamos aí, para a segunda aula, da série de aulas de matemática com o conteúdo, que a gente está vendo de conjunto dos números naturais. Hoje falaremos sobre sucessor, antecessor, números primos, MDC, MMC e mais. Então, vamos nessa. Bem, então, dando continuidade aqui, na ideia de conjunto dos números naturais vai existir a ideia de sucessor, E o que seria o sucessor? Todo número natural é seguido imediatamente de um outro número natural. E esse próximo número seguinte, a gente chama ele de sucessor, Por exemplo, a gente tem o número 4, E ele é sucessor de 3, porque ele é posterior ao número 3. Assim como 5 é sucessor de 4, 6 é sucessor de 5 e assim por diante. Como existe o sucessor, também temos o antecessor, que no caso agora vai ser o número que precede ele. Todo número natural tem também o seu antecessor, exceto o número 0, porque o 0 não existe número natural antes do 0. Então ele é o primeiro número dos números naturais. Então para ele não tem nada que anteceda a ele, Uma ideia aqui de antecessor, por exemplo, a gente pode falar que o 5 é antecessor do 6, como o 4 antecessor do 5, o 3 antecessor do 4 e assim até o 0, que o 0 não tem antecessor. Múltiplo e divisor de um número natural. Múltiplo de um número natural é o produto desse número por qualquer número natural. Ou seja, se existe um número A e B, os dois são naturais, e o A é diferente de 0, B é múltiplo de A. E dizemos que A é divisor de B e que A é fator de B. O que isso quer dizer? A gente tem um número, ele vai ser multiplicado por algum valor e vai resultar em um outro número natural também. Como esse número B é resultado de uma multiplicação do número A, a gente vai dizer que esse número B ele é múltiplo de A. E, consequentemente, se B é múltiplo de A, o A também vai poder conseguir, conseguir dividir o B. Por exemplo, aqui, 3 e 15. Por exemplo, 3 e 15. Temos o número 3, que multiplicado por 5 vai resultar em 15. Logo, 15 é múltiplo de 3. E se 15 é múltiplo de 3, eu posso dividir o 15 por 3, que vai me dar o resultado de 5. Então, 15 é múltiplo de 3 e 3 é divisor de 15. Número par, número ímpar e número primo. Dizemos que um número é par quando ele é múltiplo de 2. Então, se você tem um número e você divide ele por 2 e a divisão é exata, não deixa resto, o resto vai ser 0, esse número é par, porque ele é divisível por 2. Ok? Então, temos como exemplos aqui 2, 4, 6, 8, e infinitos. O 0 também vai entrar aí, tá, gente? Porque 0 dividido por 2 é 0 e resto 0, Então, o 0 também é par aí nesse conjunto aí. O ímpar, são aqueles números que quando você divide por 2, ele não vai ser uma divisão exata. Vai deixar o resto igual a 1, Aí, por exemplo, nos exemplos a gente tem 1, 3, 5, 7. Esses números que a gente for dividir eles por 2, vai dar um resultado e vai ter como resto 1. Então, esses são os números ímpares, que caracteriza eles. E temos os números primos, Esses números primos, o que eles são? Todo número ele tem um conjunto de divisores, que são os divisores do número. E os números que possuem apenas 2 divisores, a gente chama ele de números primos, E quais seriam esses divisores? Seria a unidade, 1, e o próprio número, não havendo outros divisores além desses, a unidade e o próprio número.
Como exemplos aqui, a gente tem o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, né? Que só possuem 2 divisores aí. Menor múltiplo comum, né? O famoso MMC, também conhecido como mínimo múltiplo comum também. Dados dois ou mais números, né? O MMC é o menor múltiplo, né, comum entre esses dois. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente vai fazer o MMC de 10 e 15, né? Os múltiplos de 10, se a gente for fazer, vai ter 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. E os múltiplos de 15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90. No caso aqui, quando você trata do MMC, o 0 você não vai utilizar ele, tá? O 0 ele é descartado. Então vai ser o mínimo múltiplo comum, né, o menor múltiplo comum sem ser o 0, porque o 0 vai ser comum em todos os números. Como a gente pode ver aqui, então, ó, a gente tem o 60 nos dois, né, tem o 60 no 10, tem o 60 no 15, tem o 30 no 10 e o 30 no 15. O menor, então, seria o 30, né, um MMC de 10 e 15 seria o próprio 30 aqui. Essa é uma forma de estar realizando. Você faz o conjunto dos múltiplos e localiza qual que está nos dois conjuntos, né, que é menor. Uma outra forma que a gente pode fazer é a decomposição em fatores primos desses números. Como que vai ser realizado? Aqui você vai pegar, colocar os números em duas colunas, o 10 e o 15, e vai verificar decompondo por números primos, selecionando os números primos e ver se eles vão dividir eles, né? Olha só, 10 é divisível por 2, então a gente vai começar com 2. 10 dividido por 2, 5. O 15 não divide por 2, então você repete ele aqui embaixo, certo? Que não der para dividir, você repete. Agora os dois números, ó, não são mais divisíveis por 2, então a gente tem que pegar o próximo número primo para verificar. O próximo número primo é o 3. O 3 divide 15, então a gente vai fazer com o 3, vai utilizar o 3. 5 dividido por 3 não dá, então vou repetir aqui o 5, né? E vou fazer 15 dividido por 3, 5, né? Agora o 3 já não divide mais ninguém, o próximo número primo que a gente tem é o 5, né? O 5 vai dividir 5, vai ter resto 1, 5 dividido por 5 vai ter, aliás, resto não, viu? Quociente 1. E vai ter quociente 1. Aqui a gente já para. Feito isso, chegou para os dois números, você vai fazer a multiplicação desses fatores primos aqui que você utilizou para fazer a decomposição. 2 vezes 3 vezes 5, como está feito aqui, né? Então, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. O mesmo 30 que a gente verificou aqui, a gente vai verificar aqui também. Bem simples, bem tranquilo, né? Sem problemas. Agora vamos no maior divisor comum, ou máximo divisor comum, né? O MDC. Dados dois ou mais números, né? O MDC será o maior divisor comum entre esses dois. Por que o maior divisor comum, né? Em geral, todos os números são divisíveis por 1, né? Então, 1 vai estar englobado em tudo aí. Depois a gente vai ter até uma relação aí do MDC com essa questão. Mas vamos continuar aqui. O exemplo aqui para a gente fazer o máximo divisor comum, né, o maior divisor comum, de 20 e 45. Os divisores de 20 a gente colocou aqui 1, 2, 4, 5, 10 e 20. E os divisores de 45, 1, 3, 5, 9, 15 e 45. Ao observarmos aqui o conjunto dos divisores de 20 e de 45, verificamos que eles têm em comum o divisor 1 e o divisor 5. Então, o maior divisor comum entre os dois é o número 5, né? Outra forma de fazermos essa descoberta do MDC é uma decomposição de fatores primos. Ela é parecida com a anterior, né, que a gente usa para o máximo múltiplo comum. Entretanto, aqui
vai ter uma regrinha que vai ficar específico. Você vai começar, né, vai organizar na coluna aqui 20 e 45 e vai verificar a divisão por números primos. Entretanto, você vai realizar essa divisão apenas se os dois números forem divisíveis pelo próprio número, né? Então, vamos iniciar aqui por 2. Por 2 o 20 divide, mas o 45 não. Então, a gente não vai dividir com 2. Então, a gente passando para o 3, o 3 divide 45, mas não divide 20. Então, não serve. O próximo seria o 5. O 5 já divide o 20 e divide o 45. Então, 20 dividido por 5, 4. 45 dividido por 5, 9. Aqui a gente já para. Por quê? Além dos dois números já não serem mais divisíveis por 5, o próximo número que a gente utilizaria, né, seria o 7. O 4 aqui ele já é menor do que o 5, então já não tem condições de a gente continuar a divisão aqui. Então a nossa decomposição para o máximo divisor, a gente vai parar aqui. E nesse caso, a gente teve apenas o número 5 aqui como fator, né? Fator primo aqui, que divide os dois. Pode haver, né, situações que vai ter mais, né? Vai ter mais números aqui. Aí vai fazer que nem do mínimo lá. Os números que tiverem dos fatores aqui que você tiver, você vai fazer a multiplicação entre eles. O resultado da multiplicação dentre eles que será o máximo divisor. Nesse caso aqui, como teve somente o 5, é o 5 que é o máximo divisor comum. Ok? Uma outra forma que a gente tem é o algoritmo de Euclides. O que consiste? Você vai fazer da seguinte forma, vai fazer uma tabelinha aqui, ficou como se fosse um jogo da velha, mas se tivesse continuações aqui, ia espichando, né? Você vai fazer 3 linhas, né? E inicialmente 2 colunas. O número maior você vai colocar primeiro e o número menor aqui em segundo. Então 45 e 20 aqui. Aí você realiza a divisão. 45 dividido por 5 vai dar 2. Aí o quociente você coloca em cima aqui. Deu 2, né? 2 vezes 20, 40. Para 45, 5. Você coloca o resto aqui embaixo. Como se fosse uma divisão normal. Agora esse resto que você teve aqui, obteve, você vai colocar à direita do 20. E vai efetuar agora a divisão do 20 por esse resto aqui. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, 0. Né? Você chegou aqui no resto 0, o maior divisor comum que você vai ter, o MDC, será esse último número que você dividiu aqui. Então, no nosso caso aqui, vai ser o 5 também. Bem tranquilo, né? Bem fácil. Primos entre si. Quando dois números possuem apenas a unidade como divisor comum, dizemos que eles são primos entre si. Né? Então vamos realizar aqui, vamos visualizar se o 10 e o 21 são primos entre si. Verifiquemos que o 10 e o 21 eles não são primos, né? Eles têm 1, 2, 5 e 10 como divisor de 10 e 1, 3, 7 e 21 divisores de 21. Então, eles têm mais de 2 divisores, né? Então eles não são primos. Eu estou colocando isso para não confundir, tá? Primo entre si com o número primo. Número primo, você vai ter só o 1 e o próprio número como divisor. Então, nenhum desses dois é. O que vai ser como que vai caracterizar eles como primos entre si? Esses dois números aqui, eles vão ser primos entre si porque, ao verificarmos os divisores, né, a gente visualiza que o único divisor comum que tem nos dois é o número 1. Quando isso acontece, a gente chama esses números de números primos entre si, ok? Bem, pessoal, isso é tudo por hoje, na aula de hoje, né? Se você não assistiu a videoaula anterior, assista. E dentro em breve trarei a próxima aula. Obrigado e até a próxima.